Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto foge um pouco da regra do que se trata aqui no canal, que é o assunto relacionado à Bolsa de Valores em geral e em particular ao suposto rombo na Ambev. Teria a Ambev um rombo similar ao rombo existente nas lojas americanas? Essa notícia circulou há alguns dias nos meios de comunicação e levou inclusive a um certo burburinho e a uma queda no preço das ações da Ambev, porque a Ambev tem os mesmos acionistas majoritários que tem as americanas. Então, como se identificaram inconsistências contábeis nas americanas, levantou-se uma suspeita de que essas inconsistências contábeis poderiam estar presentes em outras empresas dos mesmos sócios, e aí se levantou essa suspeita sobre a Ambev. E aí saiu uma nota, saiu um comunicado de uma associação de empresas fabricantes de bebidas que supostamente acusaria a Ambev de ter esse rombo de 30 bilhões, seria um rombo fiscal de 30 bilhões. E existe muita gente falando sobre isso, como acontece muito na internet, existe muita desinformação a respeito disso, e como há algumas particularidades nesse assunto que me levam a fazer este vídeo, me levam a produzir este vídeo de agora. A primeira particularidade é que se trata de um tema tributário. Então, se fosse para falar aqui da margem de lucro, do fluxo de caixa, de alguns outros números da Ambev que tem demonstrado, que tem apresentado nos seus balanços números bastante consistentes. Não é à toa que ela é uma blue chip, né? Uma empresa que é muito sólida na Bolsa de Valores. Eu não vou falar disso, não vou falar de se é o caso de comprar, se é o caso de vender. Eu não tenho autoridade para falar de investimento, de Bolsa de Valores, de contabilidade, mas de questões fiscais sim. E há uma desinformação tremenda em torno dessa questão. Talvez esteja havendo aí uma infeliz coincidência pelo fato de serem os mesmos sócios majoritários da Ambev e da Americanas, se faz algum tipo de associação. Então, porque uma empresa que tem essas pessoas como sócias teve um problema, levanta-se a suspeita de que esse problema existiria em outra empresa, e aí se fala disso que teria havido na Ambev, e aí, como na internet, para que se espalhe uma notícia falsa não é preciso quase nada, e geralmente as fake news elas têm muito de meia verdade, se espalham fazendo uso de meias verdades. O problema é que a outra metade que não é verdade, que é absolutamente falsa, termina indo junto com a meia verdade e causando um estrago muito grande. E é talvez para tentar esclarecer um pouco disso que eu faço aqui esse vídeo. A outra particularidade é porque a controvérsia em torno da qual gira o suposto rombo que existe na Ambev, ela é uma controvérsia que não é nova. Ainda em 1998, meu pai, recém-aposentado como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, meu pai fez um parecer para uma empresa de bebidas a respeito desse assunto. Esse parecer, para quem tiver curiosidade, ele foi publicado num livro, Direito Tributário Aplicado, que aparece aqui na tela. É um livro que foi publicado pela editora Forense. Ele reúne pareceres que eu e meu pai fizemos ao longo de mais de 10 anos. De 98 a 2008 tem pareceres reunidos nesse livro, e um deles é esse. E o que era a questão? Em síntese, indo direto ao ponto agora. Qual é a questão? Por que haveria esse suposto rombo? Em primeiro lugar, deve ser esclarecido aqui que não se trata de uma fraude, não se trata de uma irregularidade, não se trata de nada que possa ser considerado como censurável, fraudulento, errado. Trata-se de um entendimento, de uma forma de compreender a legislação tributária, amparada no pensamento de vários especialistas que disseram, é assim. E foi feito às claras, é um procedimento que vem sendo feito às claras. E tem o amparo, tem o aval do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem entendimento nesse sentido, que é qual? As empresas que se instalam na Zona Franca de Manaus,
elas vendem insumos, matérias-primas para as empresas que ficam em outras partes do país. E a questão é saber se é possível aproveitar o crédito decorrente da sistemática da não cumulatividade. Por quê? O IPI é um tributo não cumulativo. O IPI é um tributo... O que é não cumulatividade? Tem um vídeo aqui no canal explicando o que é a não cumulatividade, mas eu vou explicar neste agora muito resumidamente. Um tributo não cumulativo é um tributo que ele incide em várias operações que impelem, que conduzem bens e serviços desde a sua importação ou desde a sua fabricação até o consumo final. Então imaginem, por exemplo, que para que alguém esteja bebendo uma cerveja, para que alguém esteja bebendo um refrigerante numa mesa de jantar, esse refrigerante passou por várias operações. A fábrica comprou matérias-primas, a fábrica comprou substâncias químicas, ela comprou plástico, ela comprou diversos produtos, matérias-primas, materiais de embalagem, e com esses produtos ela fez o refrigerante. Em seguida ela vendeu isso para um distribuidor, que vendeu para um varejista, que vendeu para aquela pessoa que está com o refrigerante na mesa bebendo. Então, os produtos eles passam por várias etapas, por várias operações econômicas, desde quando eles surgem no mundo até eles serem consumidos. E quando nós temos impostos que são cobrados em mais de uma dessas operações, são chamados impostos plurifásicos. Quando a fábrica de plástico fabrica o plástico, ela paga esse imposto. E ela vende o plástico para uma fábrica de refrigerante que faz o refrigerante e engarrafa o refrigerante naquela garrafa de plástico e vende o refrigerante. É cobrado o imposto mais uma vez. Então o imposto é cobrado várias vezes até que o produto chegue ao consumo final. Quando se diz que o imposto é não cumulativo, o que acontece é que em cada operação é abatido o imposto que foi cobrado na operação anterior. Então digamos que uma fábrica de cerveja compra uma garrafa. A fábrica de garrafa já pagou o imposto. Quando a fábrica de cerveja vende a garrafa de cerveja, a garrafa com a cerveja dentro, com o rótulo, com a tampinha, ela paga o imposto de novo, mas ela pode abater o imposto que já foi pago sobre a garrafa que ela comprou. Isso é o que se chama de não cumulatividade. E qual a polêmica em torno da Ambev? É porque a não cumulatividade ela leva a uma controvérsia quando, na etapa anterior, o imposto não foi cobrado, porque o imposto era, por exemplo, isento. Então, digamos que se eu compro uma garrafa de cerveja, se eu compro uma garrafa vazia para engarrafar com cerveja e vender, e essa garrafa já foi tributada, eu posso abater o imposto que já foi cobrado dela quando eu fizer a próxima venda. Mas e se ela não tivesse sido tributada? Eu posso abater esse imposto? E essa é que era a questão que era colocada. A questão é que quando a operação anterior não é tributada porque o imposto não é cobrado, porque ele não é devido em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, a pessoa comprou uma coisa que não é tributada em absoluto, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa compra um produto que teoricamente seria tributado, mas ele comprou em circunstâncias muito peculiares que fizeram com que o produto não fosse tributado. É o caso de quem compra o produto da Zona Franca de Manaus. Então, se uma fábrica de cervejas, se ela compra a tampinha, se ela compra a cerveja, se ela compra o xarope do refrigerante de um fornecedor que fica na Zona Franca, se ela não puder abater o IPI, o imposto que seria incidente nessa operação anterior, se ela não puder fazer abatimento, se ela tiver que pagar esse IPI sem abatê-lo, isso significa neutralizar o próprio incentivo que se deu para a Zona Franca de Manaus. Se não, pense comigo. Se alguém compra a tampinha de garrafa para colocar na garrafa de uma fábrica de tampinhas que fica em São Paulo e a fábrica de refrigerante ou de cerveja fica em São Paulo também, ela pode aproveitar o IPI. A fábrica de tampinha pagou o IPI, mas a fábrica de cerveja pode abater esse IPI da cerveja que ela vai vender e vai tributar mais uma vez. Se ela comprar a tampinha de Manaus, a tampinha vem de Manaus sem imposto, porque na Zona Franca de Manaus não se cobram impostos federais, pelo menos não se cobra o IPI. Então ela vende da Zona Franca de Manaus sem o IPI. Se a empresa de São Paulo que compra aquela tampinha não puder aproveitar o crédito do IPI que seria devido, não foi porque veio da Zona Franca, mas
seria devido, se ela não puder aproveitar, se ela tiver que pagar esse IPI, ela vai estar pagando o imposto da que estava em Manaus. O que vai significar dizer neutralizar a própria Zona Franca. A Zona Franca não funciona de nada. Não adianta nada comprar um produto feito na Zona Franca de Manaus com a isenção do imposto, se quem compra esse produto em outras regiões do Brasil tem que pagar esse imposto. Então é como se a pessoa vai preferir, quem que vai se instalar em Manaus, quem que vai preferir se instalar na Zona Franca de Manaus, que a finalidade, e a Zona Franca inclusive está prevista na Constituição, a finalidade de se dar isenção para as empresas que vão para Manaus é para que as empresas tenham um incentivo, um estímulo para ir para Manaus. Então quem que vai para Manaus buscando essa isenção, se tudo que aquela empresa vender para outras empresas do Brasil for tributado quando chegar nessas outras empresas, porque elas não vão ter o crédito? É praticamente como acabar com a própria Zona Franca. A Zona Franca só daria isenção se alguém fabricasse algo para ser consumido na própria Zona Franca. Então não teria nenhum sentido. Era por causa disso que essas empresas pleitearam e elas conseguiram. Não foi um procedimento irresponsável que foi adotado por essas empresas. O Supremo Tribunal Federal, ainda em 98, o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão e ele deu razão para as empresas. Elas têm direito de aproveitar o crédito. Elas têm o direito de aproveitar o crédito. As empresas que ficam situadas em outras regiões do Brasil, que compram insumos, matérias-primas que foram feitos em Manaus, elas têm o direito de aproveitar o crédito de IPI que não foi pago, mas que teria sido pago se viesse de outra região, não, vindo de Manaus não foi pago, mas elas têm o direito de aproveitar esse crédito. Então há uma decisão do STF já dando um amparo para isso. Ah, pode ser que o STF mude de posição? Pode. Pode ser que o STF altere esse precedente, a Receita Federal autue essas empresas? Pode, mas esse é um risco que todas as empresas do Brasil correm. Todas. As que estão na bolsa, as que estão fora dela. Todas as empresas do Brasil correm o risco de estar seguindo um entendimento que o STF já abraçou e o STF mudar esse entendimento e isso gerar para elas um passivo, gerar para elas um dívida. Esse risco todas as empresas têm. Esse é um risco que se chama de risco Brasil, é o risco da insegurança jurídica, é o risco da instabilidade, da incoerência da nossa jurisprudência. Não é um risco que seja privativo e próprio da Ambev. E há alguns fundamentos para essa decisão do Supremo. Há um pouco de aprofundamento que se pode fazer aqui. Quem tiver interesse, não só o livro que mencionei, Direito Tributário Aplicado, que tem o parecer que foi feito, como também o meu livro, Código Tributário Nacional, que aparece aqui na tela também. Nele, na parte em que se comenta a não cumulatividade do IPI, há uma explicação a respeito disso, inclusive remissão às decisões judiciais correspondentes. Porque o que acontece é o seguinte: na Constituição, em relação a um outro imposto não cumulativo que nós temos no Brasil, que é o ICMS, ainda antes de 88, quando ele ainda se chamava ICM, não tinha o S, que surgiu com a tributação de serviços de comunicação e transporte, o ICM surgiu esse mesmo problema. Quando alguém comprava uma mercadoria de uma empresa isenta, a pessoa teria direito ao crédito do imposto, que seria devido, mas não foi cobrado daquela empresa porque ela era isenta. E o Supremo Tribunal Federal, na época, ainda nos anos 70, deu razão às empresas, disse sim, o imposto deve ser creditado se houver uma isenção, sob pena de a isenção se transformar num mero diferimento. Está se neutralizando, se esvaziando, se anulando a isenção se quem compra daquele que era isento não puder se creditar do imposto que seria devido pela pessoa isenta, e aí isso vai implicar um mero diferimento. O imposto que não é cobrado da empresa isenta é cobrado de quem comprar dela. O Supremo Tribunal Federal deu razão aos contribuintes, e em 88, já seguindo, houve uma emenda à Constituição de 69, que foi a chamada Emenda Passos Porto. Foi uma emenda que foi feita para rebater esse entendimento do STF, e essa emenda, o texto dela, depois foi incorporado à Constituição de 88. A Constituição de 88, ela incorporou o texto da Emenda Passos Porto, que foi feita à Constituição de 69, que diz que, no caso do ICMS, se uma operação for isenta, ela não gera crédito para as operações seguintes. E ela implica o estorno dos créditos inerentes às operações anteriores. Isso foi colocado de maneira expressa no artigo 155 da Constituição. Então, o ICMS e o IPI seguem a mesma lógica. Em relação ao ICMS, se colocou a questão de se uma operação isenta geraria crédito para as operações seguintes. E o Supremo disse, gera. Veio o Constituinte e alterou a Constituição para dizer, não gera. E escreveu expressamente que não gerava. Para o ICMS.
Mas para o IPI, no artigo 153, que trata do IPI, não tem escrito nada. O artigo que trata do IPI não fala nada. Por isso que o Supremo, em 98, deu razão às empresas de refrigerantes que tinham fornecedores situados em Manaus e vendendo para elas matérias-primas, produtos intermediários, com creditamento do imposto. Então, o Supremo Tribunal Federal seguiu um entendimento que ele já tinha, que foi afastado em relação ao ICMS, mas que em relação ao IPI não foi. A Constituição não tinha nenhuma ressalva em relação ao IPI. Então, tudo isso lança um cenário de muita correção para o procedimento contábil que foi adotado pela empresa e que é uma técnica de cálculo do tributo que tem amparo na jurisprudência do STF, tem amparo no texto da Constituição, tem amparo na finalidade pela qual se criou a Zona Franca de Manaus e tem amparo na doutrina. Pode ser que o Supremo não aceite? Pode, mas isso está longe de ser uma fraude, isso está longe de ser um rombo, e isso está longe de ser um risco que se coloque apenas para uma empresa específica. Esse é um risco que se coloca para todas. Todas elas têm esse risco. E você, o que acha desse assunto, o que pensa desse tema? Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e deixar aqui na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até um próximo vídeo.